A Alemanha deu um passo muito importante nesta manhã. O país posicionou 2 baterias de defesa aérea Patriot no aeroporto de Jasionka, no leste da Polônia, um ponto crítico para o envio de ajuda militar e humanitária ocidental à Ucrânia. Em particular, o ministro da Defesa alemão, Boris Pistorius, se reuniu com seu homólogo polonês, Władysław Kosiniak-Kamysz, no aeroporto militar polonês de Jasionka, perto de Rzeszów. Pistorius afirmou que o sistema de defesa aérea Patriot da Alemanha estará operacional na segunda-feira, 27 de janeiro, e permanecerá na Polônia por 6 meses. A missão, anteriormente realizada por tropas americanas, é destacada pela publicação. Além disso, recorda-se que os sistemas de mísseis antiaéreos Patriot estiveram instalados na Polônia de janeiro a novembro de 2023. Um total de 320 soldados da Bundeswehr operaram esses sistemas em 2 locais situados a 33 quilômetros da fronteira com a Ucrânia. O posicionamento desses sistemas começou para proteger o espaço aéreo polonês após um ataque com mísseis russos que matou 2 pessoas em uma vila polonesa próxima à zona no final de 2022. Enquanto isso, os esforços para encerrar essa violenta guerra entre Ucrânia e Rússia continuam em andamento. No entanto, as primeiras tentativas do ex-presidente Trump de levar o presidente russo Vladimir Putin à mesa de negociações sobre a Ucrânia foram recebidas com indiferença. Não vemos nada de novo aqui, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, após Trump recorrer à Truth Social para alertar que estava disposto a aumentar a pressão econômica, seguindo uma série de sanções impostas a Moscou após a invasão da Ucrânia há quase 3 anos. O círculo próximo de Putin tem razões para considerar a ameaça de Trump vazia. Embora a guerra tenha drenado recursos e mão de obra do país, o Kremlin acredita que conseguiu resistir com sucesso às sanções e que Moscou tem capacidade para suportar pelo menos mais um ano de conflito enquanto os russos continuam servindo na linha de frente. É claro que a economia russa está mostrando algumas rachaduras devido ao estresse, lutando para se equilibrar enquanto enfrenta a inflação e direciona bilhões de dólares para a indústria de defesa do país. Os incentivos para que os russos se alistem e os benefícios para as famílias de feridos ou mortos estão pressionando o orçamento. Funcionários ocidentais afirmam que a Rússia já sofreu cerca de 700 baixas na Ucrânia. Mas apesar de estar perdendo dinheiro e soldados, analistas dizem que a Rússia tem recursos suficientes de ambos para continuar lutando por enquanto e mantém a vantagem. As forças russas estão avançando lentamente para o oeste da Ucrânia, ameaçando cidades e vilarejos que são importantes centros logísticos para o exército ucraniano. Atualmente, elas controlam quase 1/5 do país. Vasily Kashin, diretor do Departamento de Economia Mundial e Relações Internacionais da Escola Superior de Economia, com sede em Moscou, afirmou: "Temos desequilíbrios e inflação, mas não graves o suficiente para exigir o fim de todas as hostilidades. Estamos em condições de prosseguir com nossas demandas. E se as defesas da Ucrânia continuarem colapsando como até agora, seria mais prudente que a outra parte aceitasse nossas condições." Com outro pacote de ajuda do EUA para a Ucrânia fora de cogitação, as advertências de Trump parecem insuficientes para forçar uma mudança nas demandas básicas da Rússia. Essas demandas incluem o reconhecimento de fato dos ganhos territoriais, o fim das relações entre a OTAN e a Ucrânia e uma redução massiva do exército ucraniano. O Kremlin tende a interpretar a declaração de Trump no Truth Social como uma postura preliminar às negociações, e não como parte delas, esperando uma abertura mais significativa de Washington, continuou Peskov. Continuamos abertos ao diálogo. O presidente Putin já afirmou isso muitas vezes. Alguns funcionários russos expressaram um otimismo cauteloso desde a vitória de Trump nas eleições presidenciais dos Estados Unidos em novembro. Segundo analistas, Putin está pressionando por uma cúpula com Trump, onde os 2 líderes poderiam chegar a uma solução favorável a Moscou, excluindo a liderança ucraniana, que o Kremlin considera ilegítima. Enquanto isso, Kiev reconheceu que recuperar todo o território perdido para a Rússia durante a guerra é um objetivo pouco realista. No entanto, Kiev está exigindo garantias de segurança
que tornem impossível para a Rússia reagrupar suas forças após um cessar-fogo e lançar novos ataques. A Rússia, por sua vez, afirmou que a Ucrânia deve aceitar as novas realidades territoriais e ceder permanentemente os territórios perdidos na guerra. No contexto mais amplo de anos de confrontos públicos entre autoridades dos Estados Unidos, Ucrânia e Rússia, analistas afirmam que é provável que Putin veja a última advertência de Trump como uma manobra política do novo presidente americano para reforçar sua base e demonstrar sua prometida postura dura contra rivais do EUA. Tatiana Stanovaya, cientista política baseada em Paris e com contatos próximos ao Kremlin, declarou: Putin vê essas declarações como parte de um jogo político. Ele não as leva a sério. Está preparado para qualquer cenário e não tem ilusões de que um acordo será alcançado rapidamente. Stanovaya acredita que as tensões econômicas na Rússia terão pouco impacto nos cálculos de Putin em relação à Ucrânia. Embora a economia seja uma preocupação para ele, para o presidente russo, que está no poder há 25 anos, a guerra é vista como uma oportunidade histórica de unir dois países cristãos ortodoxos e conter a expansão ocidental que há tempos avança sobre a área de influência da Rússia. Antes de invadir a Ucrânia em fevereiro de 2022, a Rússia apresentou uma série de exigências pouco realistas que foram rejeitadas pelo Ocidente. Essas exigências incluíam a retirada da OTAN do leste europeu e uma garantia de que a Ucrânia nunca se tornaria membro do bloco militar. A solução ambiciosa que Putin promove agora contém elementos dessa visão anterior. Para o líder russo, segundo Stanovaya, o ideal seria um acordo geopolítico abrangente, semelhante ao que foi firmado pelos líderes do Reino Unido, Estados Unidos e União Soviética em Yalta, na Crimeia, perto do fim da Segunda Guerra Mundial. Esse acordo reorganizou o pós-guerra na Europa Oriental em esferas de influência soviética e ocidental. Stanovaya acrescentou: claro que Putin quer acabar com a guerra, mas apenas nos termos russos. A guerra na Ucrânia é um meio de levar o Ocidente à mesa de negociações para um Yalta II. O esboço de um acordo de paz elaborado por negociadores russos e ucranianos em Istambul em abril de 2022 é um exemplo do tipo de acordo que Putin busca. Esse plano transformaria a Ucrânia permanentemente em um estado neutralizado, vulnerável à agressão militar russa, impediria que o país se rearmasse com o apoio ocidental e deixaria a Crimeia, anexada pela Rússia em 2014, sob controle de Moscou. Putin já citou a fórmula de Istambul como base para as negociações sobre a Ucrânia. Por sua vez, Trump, que declarou durante sua campanha eleitoral que resolveria o conflito em 24 horas após voltar à Casa Branca, reconheceu que poderia levar muito mais tempo para colocar um fim à guerra. Após sua posse, o presidente admitiu que a Ucrânia deseja chegar a um acordo, enquanto a Rússia talvez não. Analistas políticos sugerem que as ameaças de Trump de novas sanções indicam que ele entende que um acordo pode levar tempo e afastar ainda mais a Rússia da mesa de negociações. Oleg Ignatov, analista da Rússia do International Crisis Group, uma organização sem fins lucrativos dedicada à prevenção e resolução de conflitos, comentou: os russos sempre querem ser tratados diretamente. O Kremlin já se sentia desconfortável com seu estilo de comunicação no primeiro mandato. Não importa como sejam tratados, além de todas essas especulações, as declarações sobre a ajuda planejada à Ucrânia têm atraído muita atenção na imprensa. Andriy Pishny, governador do Banco Nacional da Ucrânia, fez a seguinte declaração em uma coletiva de imprensa em Kiev: a suspensão por 90 dias do financiamento dos programas de ajuda internacional dos Estados Unidos pelo presidente Trump não representa uma ameaça aos 5 bilhões de dólares em ajuda internacional que a Ucrânia espera receber em 2025. Vemos instrumentos e flexibilidade suficientes para garantir o nível de assistência internacional planejado, totalizando 38 bilhões de dólares, o que nos permitirá evitar o uso de fontes monetárias para cobrir o déficit orçamentário este ano. Não esperamos nenhum risco de redução dessa assistência na situação atual, mas devemos estar o mais preparados possível para lidar com qualquer cenário. Segundo ele, há motivos para acreditar que a Ucrânia receberá a quantidade total de assistência internacional planejada e anunciada pelos parceiros para 2025. Pishny acrescentou: atualmente, não há motivos sólidos para afirmar que os riscos de não receber o valor planejado de ajuda possam se concretizar, mas o mundo é volátil e, portanto, esses riscos permanecem. Vale lembrar que, em 2024, o Ministério das Finanças da Ucrânia recebeu ajuda internacional no valor de 41,5
5 bilhões de dólares, o que garantiu o financiamento total de benefícios sociais, além de gastos significativos com defesa. O Ministério da Economia da Ucrânia apresentou à Comissão Europeia um pacote de relatórios confirmando a conclusão de 13 tarefas-chave relacionadas à implementação do Plano de Assistência Financeira da Ucrânia no quarto trimestre de 2024. Em particular, a Ucrânia aprovou 4 leis e elaborou 7 documentos estratégicos. Oleksiy Sobolev, primeiro vice-ministro da Economia da Ucrânia, declarou: a implementação de todas as etapas previstas no Plano Ucrânia foi possível graças ao trabalho coordenado dos setores governamentais. No ano passado, conseguimos atrair 5 bilhões de euros em ajuda do Ocidente no âmbito do Plano Ucrânia. Estou confiante de que, em 2025, poderemos manter o mesmo desempenho e atrair outros 5 bilhões de euros, o que representa um suporte importante para o orçamento estatal e a recuperação econômica do país. A Comissão Europeia revisará o relatório dentro de um mês e emitirá um parecer sobre a implementação bem-sucedida das medidas no quarto trimestre de 2024. Em caso de avaliação positiva, decidirá pela liberação do próximo montante para a Ucrânia, totalizando 5 bilhões de euros. A decisão da Comissão Europeia sobre a liberação dos fundos também deve ser aprovada pelos Estados-membros da UE e pelo Conselho da União Europeia. Após isso, os recursos serão transferidos temporariamente para o orçamento ucraniano até o final de março de 2025. A parte ucraniana finalizou seu trabalho sobre o Plano Ucrânia para 2024, relatando a implementação das etapas do quarto trimestre. Após esse progresso, outro desenvolvimento importante foi anunciado ao público. O terceiro grupo de voluntários, selecionados entre cidadãos ucranianos que vivem no exterior, assinará um contrato com as Forças Armadas da Ucrânia no final de fevereiro. O embaixador da Ucrânia na Polônia, Vasil Votnar, declarou: o terceiro grupo de voluntários assinará um contrato no final de fevereiro. Este grupo incluirá aqueles que não tiveram tempo de comparecer a Lublin no dia 10 de janeiro, quando os contratos foram assinados pela segunda leva de cidadãos ucranianos. Segundo ele, espera-se que o aumento no número de ucranianos no exterior que assinam contratos com o exército ucraniano continue com uma tendência positiva. O diplomata também destacou a necessidade de fortalecer a campanha de informação para garantir que o maior número possível de cidadãos ucranianos no exterior receba informações sobre o trabalho do Centro de Recrutamento em Lublin. Nos dias 12 de novembro do ano passado e 10 de janeiro deste ano, os 2 primeiros grupos de voluntários, selecionados entre ucranianos que vivem no exterior, assinaram contratos com as Forças Armadas da Ucrânia, segundo informações da agência de notícias. A criação da Legião Ucraniana foi anunciada no início de julho, quando o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e o primeiro-ministro polonês Donald Tusk assinaram um acordo de segurança em Varsóvia. Um dos pontos do acordo é o treinamento de unidades militares ucranianas na Polônia. Os voluntários da Legião Ucraniana podem assinar contratos de 1 ano, 3 anos ou até o final de um período especial. Após a assinatura dos contratos com as Forças Armadas da Ucrânia, os membros da Legião Ucraniana são enviados para um campo de treinamento próximo a Lublin. O treinamento é conduzido em local designado por instrutores de países da OTAN. Após o treinamento inicial, os soldados que necessitam de formação adicional em suas especialidades escolhidas podem receber treinamento em outros locais. De acordo com um acordo bilateral, a Ucrânia fornece uniformes militares e medicamentos aos voluntários da Legião, enquanto a Polônia disponibiliza a infraestrutura, o equipamento e as armas necessárias durante o período de treinamento. O secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, pediu maior apoio à Ucrânia, destacando a necessidade de mudar o curso da guerra. Rutte fez essas declarações durante o Café da Manhã da Ucrânia, organizado pela Fundação Viktor Pinchuk e pela Estratégia Europeia de Yalta em Davos, segundo o site da OTAN. De acordo com Rutte, realmente precisamos aumentar e não diminuir nosso apoio à Ucrânia. Temos que mudar o curso da guerra. Ele alertou que uma vitória do líder russo Vladimir Putin seria uma derrota para a liberdade, a segurança e a estabilidade global. Qualquer acordo que satisfaça Rússia, China, Irã e Coreia do Norte não trará paz, mas tornará o mundo um lugar mais sombrio, afirmou Rutte. O secretário-geral também destacou que é vital que os europeus aumentem seus investimentos e sua produção em defesa, enfatizando que isso é essencial para a capacidade futura da OTAN de dissuadir agressões e garantir uma defesa coletiva.
Rutte participou ainda de uma sessão plenária sobre tecnologia no mundo, na qual foi debatido o papel da inovação para enfrentar os desafios globais. Ele sublinhou que o uso da tecnologia e o aumento dos investimentos em defesa são fundamentais para garantir a segurança das 1 bilhão de pessoas que vivem nos Estados-membros da OTAN. Rutte pediu que os membros da aliança adotem mais rapidamente uma mentalidade de combate, ressaltando que a velocidade é essencial. Como relatado anteriormente, o Fórum Econômico Mundial está sendo realizado em Davos, reunindo líderes políticos e empresariais globais para discutir os problemas mais urgentes do desenvolvimento mundial e buscar soluções. Nesse contexto, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, fez uma declaração importante. Zelensky afirmou que uma das ferramentas mais importantes para a busca da paz em relação à Rússia são os recursos energéticos, especialmente o petróleo. Ele continuou sua fala da seguinte maneira: "Estamos coordenando nossos esforços internacionais e hoje tivemos reuniões relevantes, principalmente com os Estados Unidos e nossos parceiros europeus. A paz por meio da força é possível e estamos absolutamente convencidos disso. O ponto-chave é manter o impulso e a pressão sobre a Rússia. É a Rússia quem está tentando prolongar a agressão e a ocupação. Claro, os recursos energéticos, especialmente o petróleo, são uma das chaves mais importantes para alcançar a paz e garantir a segurança real." Zelensky destacou que a Europa deveria cooperar mais com os Estados Unidos e outros parceiros globais em relação aos recursos energéticos, em vez de continuar dependendo da Rússia. "Estamos preparando nossa diplomacia e nossa comunicação internacional para garantir posições fortes não apenas para a Ucrânia, mas para toda a Europa", afirmou o presidente. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou sua intenção de cooperar com a Arábia Saudita e a OPEP para reduzir conjuntamente os preços globais do petróleo, o que, segundo ele, poderia acabar imediatamente com a guerra entre Rússia e Ucrânia. À luz das declarações de Zelensky, observamos algo surpreendente. O impacto de todo esse cenário de guerra se manifesta de várias maneiras em diferentes países. Um dos exemplos mais notáveis no momento é a Noruega. Será que a Noruega está se beneficiando da guerra na Ucrânia? Vamos juntos buscar a resposta para essa pergunta. Desde o início da invasão russa, em fevereiro de 2022, persistem dúvidas. No centro do debate estão os significativos benefícios que o país escandinavo está obtendo com o aumento dos preços do gás, após se tornar o principal fornecedor de gás para a Europa com o embargo à Rússia. No início de janeiro, ressurgiram críticas, desta vez por parte da Dinamarca, um dos maiores doadores de ajuda à Ucrânia, que considera que sua vizinha Noruega não está fazendo o suficiente. Vários economistas noruegueses compartilham dessa opinião. As críticas foram lideradas pelo jornal dinamarquês de centro-esquerda Politiken. "Querida Noruega, como você pode finalmente se cuidar?", perguntou Christian Jensen, editor-chefe do jornal. Ele destacou que em 2024, Oslo já havia enviado 17 bilhões de coroas dinamarquesas em ajuda à Ucrânia. Copenhague, por sua vez, contribuiu com 20 bilhões de coroas, mesmo sem ter acesso ao enorme fundo de apoio financeiro gerado pelo petróleo, avaliado em cerca de 27 bilhões de coroas norueguesas. De acordo com o Instituto Kiel, da Alemanha, a Noruega ocupa o 9º lugar entre os países doadores, atrás da Estônia e muito distante da Dinamarca. Em outubro de 2024, o Ministério das Finanças da Noruega estimou que o aumento dos preços e da produção de gás desde 2022 havia elevado os lucros do país em 27 trilhão de coroas. Em resposta, os conservadores exigiram que a ajuda à Ucrânia fosse triplicada no projeto de orçamento para 2025 apresentado pelo governo de coalizão entre os partidos trabalhista e centro, enquanto os liberais pediram 105 bilhões de coroas. No final, o governo revisou sua posição e prometeu destinar 35 bilhões de coroas para a Ucrânia. Mas, segundo a eurodeputada dinamarquesa Christel Schaldemose, em entrevista ao Politiken, isso não é suficiente. Christel Schaldemose afirmou: "Acredito que os noruegueses deveriam fazer a coisa certa e enviar pelo menos uma parte significativa, se não todo o dinheiro que ganharam com esta guerra." Guri Melvi, líder do Partido Liberal da Noruega, concorda e está preocupado com a reputação prejudicada do país. Ele destacou: "Dependemos não apenas de acordos formais de cooperação, mas também da boa vontade de nossos aliados. No entanto, os líderes da coalizão governante se recusam a ouvir.
O ministro das Finanças e líder do Partido do Centro, Trygve Slagsvold Vedum, respondeu que a Noruega deveria receber agradecimentos dos europeus e não críticas, porque garantiu um fornecimento estável de petróleo e gás. Por sua vez, o primeiro-ministro trabalhista, Jonas Gahr Støre, afirmou que os líderes políticos noruegueses deveriam pensar no longo prazo, destacando que os significativos rendimentos do petróleo e gás beneficiarão as gerações futuras da Noruega. Ambos mencionaram a regra inviolável de que o país não pode retirar mais de 3% do valor do Fundo Soberano de Riqueza por ano. Economistas noruegueses questionam essa abordagem. 3 deles, da Agência Central de Estatísticas da Noruega, expressaram preocupação em novembro, afirmando que responsabilidade nas discussões econômicas tornou-se sinônimo de subutilização dos rendimentos do petróleo. Segundo eles, aumentar a ajuda à Ucrânia teria um impacto enorme na segurança e fortaleceria a disposição dos Estados Unidos e outros aliados de defenderem a Noruega. Knut Anton Mork, professor emérito da Universidade Norueguesa de Ciência e Tecnologia, compartilha dessa opinião. Knut Anton enfatizou: concordo que os lucros do petróleo e gás devem ser destinados às gerações futuras, mas elas precisam ainda mais de liberdade e democracia, que atualmente enfrentam uma ameaça existencial devido à guerra da Rússia contra a Ucrânia. O economista também destacou que a regra dos 3% já foi flexibilizada durante a pandemia. Ao não direcionar esses lucros inesperados para a Ucrânia, a Noruega está se comportando como um oportunista de guerra, afirmou. Esse argumento foi detalhado em um artigo publicado no site Project Syndicate, em 20 de dezembro de 2024, por Howard Halland, ex-economista do Banco Mundial e da OCDE. No artigo, Halland defende que a Noruega tem uma obrigação moral de fazer mais para apoiar a Ucrânia. Até o momento, no entanto, nada mudou. Obrigado por acompanhar.